Ai, eu não desliguei a tela ali. Alexa, desligar TV. Só agora eu percebi que a tela tava ligada e tava refletindo aqui uns negócios que não era pra estar refletindo, mas eu não vou gravar tudo de novo. Oi, amigas, tudo bom? Olha o barulho da minha cadeira. Eu demorei, mas acabei de assistir o tal do Bebê Rena e minha cabeça tá assim cheia de reflexões. Então vamos conversar sobre isso um pouquinho. Essa mulher tá te perseguindo? Acho que uns 6 meses, talvez. E por que você demorou tanto pra denunciar? Ela precisa de ajuda. Caso você não saiba ainda, Bebê Rena é uma minissérie de 7 episódios que estreou agorinha, em abril, no catálogo da Netflix. E, apesar do nome fofinho, apesar do nome que parece que vai entregar ali uma coisinha assim que aconchega o coração, a classificação indicativa é de 18+. Então a gente já sabe que pode esperar muita coisa pesada. E é o que essa série entrega. Hoje eu não vou analisar a série, até porque, né, quem sou eu pra analisar uma série, kkk, mas eu vou falar sobre algumas reflexões que esses 7 episódios me trouxeram. Só que antes de tudo, vamos para um resuminho. A história toda é sobre um cara que tem o sonho de ser comediante. E aí eu já pontuo aqui que ele não tem um pingo de graça. Isso, inclusive, é um negócio muito complicado durante a série, porque ele não tem graça nenhuma. E aí não dá nem pra sentir pena dele, porque ele meio que não se enxerga. Ele não vê que ele não tem graça. E ele fica insistindo num negócio que não tem futuro. Mas isso é um outro assunto. Você é comediante? Mais ou menos. Não tá dando certo. Isso foi uma pergunta? E aí, num belo dia, ele faz uma cortesia pra uma mulher que entra no bar que ele trabalha. Ele não trabalha como comediante nesse bar, ele trabalha como atendente ali mesmo. E aí ele oferece um chá pra uma mulher, ela não tem dinheiro pra pagar, ele tá meio que sentindo pena dela. E ele oferece esse chá de graça pra ela. E aí a partir daí só o caos, só ladeira abaixo. No fim das contas, depois desse chá, a Marta, que é o nome dessa mulher, ela acaba se apaixonando muito por ele, ela acaba se interessando mais do que deveria por ele. Eu tô vendo que você tem mãos fortes, né? Mandíbula masculina. O que você acha da gente fugir junto? E sabe, posso confessar um negocinho aqui? Só entre nós? Kkk. Eu comecei assistindo a série ali me identificando um pouquinho com a Marta. Ali bem no comecinho, quando ela entra no bar e aí ele começa a sentir pena dela, eu me identifiquei um pouquinho com isso. Porque já aconteceu mais de uma vez, inclusive, de eu me aproximar de pessoas que me entregavam coisas que eu sentia falta. Sabe? Me entregavam uma atenção que eu não tinha, me entregavam um elogio que eu não recebia com tanta frequência, e foi o que aconteceu com ela. Ela tava na merda, ela entrou ali naquele bar, ele percebeu que ela tava mal, e ele tentou ser gentil com ela, e aí ela abriu um sorrisão. Só que o negócio é que ela passou um pouquinho dos limites. Porque se a gente para pra pensar, essa troca ela é normal, é algo comum do ser humano. É normal até virar um caso de obsessão e stalk. Quando eu falo de stalk, eu não tô falando de você entrar no story do seu ex pra saber se ele já arrumou uma outra pessoa, não, tá? Eu tô falando de crime mesmo. Você sabia que perseguir alguém é crime? É um crime bem, assim, criminoso? Mesmo que seja só pela internet, mandando mensagem ou coisa do tipo, é um crime. O stalking, a perseguição, pode gerar pena de 6 meses de reclusão até 2 anos e também multa. Sem falar também de outros atos que podem estar atrelados ao crime de stalking e que também são contra a lei, como você tirar foto de gente desconhecida na rua sem autorização. Isso é contra a lei, você sabia? Ou então você compartilhar conversas que você teve com alguma outra pessoa sem o consentimento dela. Dependendo do caso, também é contra a lei. Então assim, se você estiver fazendo algo desse tipo, para. Em nome de Jesus. Mas para além do surto, essa questão da obsessão, do crime e tudo mais, eu acho muito interessante o paralelo que essa série faz com as relações de poder que a gente tem no dia a dia e que todo mundo tem acesso. Essas relações de troca e de insegurança e de impotência que todo mundo vive o tempo todo, mesmo que você não perceba que tá vivendo isso. O que você tem para oferecer para outra pessoa, o que a outra pessoa espera de você, o quanto você está disposto a trocar aquilo que você tem para oferecer. Tudo isso
faz parte da relação humana. Na verdade, muitas vezes isso é o que dita a relação humana. É normal a gente se relacionar com alguém acreditando que aquela pessoa é simplesmente uma amiga porque ela é e que ela gosta da gente porque ela simplesmente gosta, mas a real é que a maioria das vezes as pessoas se relacionam com a gente porque elas estão interessadas em algo que a gente tem a oferecer. Muitas vezes não é que a pessoa te ache uma boa companhia e que ela torça pela sua felicidade simplesmente. Pode até ter um pouco disso, mas às vezes a pessoa ela só não sabe sobre um assunto que você sabe e aí ela recorre a você quando ela precisa disso. E é por isso que vocês têm uma relação. Às vezes não é que você é simplesmente uma boa pessoa, uma pessoa incrível que uma outra quer estar perto. Às vezes essa outra ela só é viciada em ter atenção e você é a pessoa que dá atenção para ela. Você já parou para pensar nas utilidades que você tem para os outros e nos motivos pelos quais você mantém os outros por perto? Quais utilidades esses outros têm para você também? Essas dinâmicas de relacionamento, essa coisa de oferta e procura, não tornam você um criminoso desde que elas não passem dos limites, como eu falei anteriormente, né? Mas é isso aqui, ó, para ela te tornar um babaca oportunista e egocêntrico. A linha é muito tênue. Marta, por favor! Não se atreva! Eu, por exemplo, já tive contato com pessoas que gostavam de algo que eu fazia ou de algo que eu representava e que queriam ter um contato comigo por algum motivo que elas achavam legal e que era útil para elas, mas eu não queria ter essa relação de volta. E eu poderia muito bem usar esse interesse dessas pessoas por mim para inflar o meu ego de alguma forma, que é o que o protagonista da série faz durante uma parte ali dos episódios e que ele até admite. Não é legal de fazer isso. E eu também já tive do outro lado, onde eu era a pessoa que estava ali fascinada por uma outra e eu entregava algo que era muito útil, seja um serviço, uma atenção, um tempo, um conselho, e a outra pessoa se aproveitava disso que eu estava entregando. Já teve muitas vezes em que eu fui a pessoa que estava ali batendo palma para uma outra que estava precisando dessas palmas e eu não percebia que eu estava ali sozinho batendo palma sem ter nada em troca. E nem sempre essas trocas, elas são palpáveis, elas são materiais, como o dinheiro, por exemplo. Muitas vezes elas são subjetivas. Se você é uma pessoa que é uma boa ouvinte, por exemplo, e você tem um amigo que se sente invisível perante os outros, muito provavelmente ele vai ver uma utilidade em você. E tá tudo bem, desde que essas trocas não se misturem com questões de poder e de opressão, desde que elas não virem um canal, né, um meio de abuso. Tem um motivo pra você mantê-la por perto. E talvez pelo que ela te dá. Ali no primeiro episódio, no comecinho da série, a gente também tem acesso a um lado da vida do Donnie, que é o protagonista. Amaciante Donnie, 2. Em que ele fala sobre o relacionamento que tá começando ali na vida dele com a Terry. A Terry, que é uma mulher trans, e a gente descobre que o Donnie tem muita dificuldade em assumir esse relacionamento perante as outras pessoas. E isso me deu um ranço, assim, gigantesco. Porque, primeiro, a gente entende que é dificultoso, é complicado você peitar o mundo e assumir um relacionamento com uma pessoa que sofre muito preconceito, porque automaticamente você também vira alvo de preconceito. E na série, até o momento, o Donnie era um cara hétero. E quando você se relaciona com uma mulher trans sendo um cara hétero, a sociedade julga a sua sexualidade, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é mesmo? KKK. Mas os burros vão julgar. E até aí é compreensível toda essa questão, todo esse medo e tudo mais. Só que assim, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, sabe? Ele baixou um aplicativo para encontrar uma pessoa trans. E aí ele achou e aí ele entrou numa crise porque ele não queria assumir o relacionamento e, enfim, isso me deu muito ranço. Ele não deixa de ser um tonto, opinião minha, mas ele tem as questões dele. Além disso, dessa questão do relacionamento dele, ele também me irritou muito no começo da série porque ele é um encostado. E isso não é uma coisa que muda, né? A questão da sexualidade dele ali no comecinho muda a minha opinião ao longo da série. Só que a questão dele ser um encostado, continuo achando ele um encostado. Porque ele mora com a sogra, tá? De favor. A sogra não, a ex-sogra. Tem esse adendo. É a ex-sogra, a mãe da menina que ele namorava, mas ele fica ali, morando com a mulher. Faz sentido? Pra mim não faz. Mas enfim, toda essa questão, né, dele ser desajustado na vida e tudo mais, é justificado por conta de abusos que ele sofreu com o cara
antes de conhecer a Terry. Durante ali o início da série, ele fala bastante sobre como essa posição de inferioridade que a Martha, a Stalker, ela tava, fez com que essa relação entre eles surgisse, né? Essa obsessão surgisse. Mas em um dado momento ali da série, acho que é o 4º episódio, se eu não me engano, a gente descobre que ele também já esteve nessa posição de submissão. Ele também já esteve nessa posição de aceitar coisas de uma outra pessoa que tinha um pouquinho de poder a mais sobre ele. Ele acaba acreditando em promessas que um cara faz de sucesso, né? Um cara que já estava num patamar muito grande dentro da área que ele estava tentando entrar. E aí esse cara promete mundos e fundos para ele. E nessa ânsia de conseguir o sucesso, nessa ânsia de fazer a vida dele mudar, ele se coloca em situações muito complicadas. Quem nunca, né, amigas? Quem nunca se colocou numa situação completamente bosta, com pessoas merdas, porque acreditou que aquilo fazia sentido ou que aquilo era uma possibilidade de mudança de vida. Quem nunca? O negócio é que a gente tá o tempo todo se metendo em buracos absurdos com pessoas péssimas porque a gente quer pertencer a algo. A gente quer pertencer àquele mundinho que a gente cria na cabeça. Quando surge uma oportunidade, por mais louca que ela pareça, a gente aceita, a gente topa. E tipo, você não tá dentro de nada. Na verdade, você só tá se colocando numa situação onde as pessoas vão usar você por algum motivo que elas precisam. E é muito interessante ver como que esse protagonista ele fala sobre o abuso que ele sofreu depois dele ter se colocado numa situação muito complicada, porque é isso que acontece. Ele se coloca numa situação de forma consciente ou o mais consciente possível, e depois de se colocar nessa situação e insistir em algo que ele sabia que não estava legal, o abuso acontece. Porque não é como se ele pudesse se blindar contra esse abuso, não é como se ele tivesse um mapa de tudo que fosse acontecer, um roteiro que sinalizasse pra ele que aquela situação ia dar muito ruim. Ele só se viu ali naquela situação complicada com um cara que ele não conhecia e que tava prometendo pra ele uma mudança de vida que ele tava buscando e que algumas coisas fugiam da realidade dele. Então, tudo bem fazer algumas concessões, mas às vezes essas concessões elas levam a gente pra um buraco ainda maior do que aquele que a gente se enfiou no começo. E ele também demonstra durante toda a temporada esse mal-estar em relação a esse histórico dele, né? Essa parte da vida dele. Só que durante um período ali ele não parece culpar o culpado da situação, que era esse cara que prometeu mundos e fundos pra ele. Muitas vezes ele demonstrava estar confuso sobre tudo que ele viveu e de onde vinha a culpa de fato. E isso é uma coisa que acontece muito na vida real, né? Inclusive, a série ela é bastante pesada. Se você já viveu algo parecido, algo que lembre isso, ou simplesmente se você não tem estômago pra ver, não veja, né? Se você ainda não viu, kkk, porque eu já dei 1000 spoilers aqui. Senhoras e senhores, essa é a minha perseguidora. Diga um oi pra mim. Como ousa dizer isso pra mim? Pede desculpa pra mim e pede agora. E assim, vou falar rapidamente sobre isso, mas tem uma outra parte ali da série que fala sobre o fascínio e até a forma como o Donnie consegue se compadecer do agressor e da stalker dele, né? Meio que se cria um afeto ali por parte dele. Ele não desconsidera tudo que aconteceu, mas ele consegue se colocar no lugar dessas outras pessoas. Ele consegue abrir concessões dentro do relacionamento com essas outras pessoas e até humanizar essas outras pessoas, que é algo que se assemelha muito ali à síndrome de Estocolmo. Posso estar muito errado falando sobre isso, mas é uma coisa muito delicada que a série mostra, uma coisa assim que me deu bastante desconforto enquanto eu assistia e que me leva a pensar muito sobre como o roteiro inteiro tenta também trazer um pano de fundo, principalmente para Martha, né, a Stalker. E a gente vem de um período assim de várias produções sobre crimes reais, essa inclusive é uma delas, produções onde a gente vê criminosos sendo muito humanizados, e eu acredito que isso deve ser feito de uma forma muito bem pensada, porque ok, as pessoas têm um histórico, as pessoas têm uma vivência que levam elas a fazerem determinadas coisas e tomarem determinadas decisões e se tornarem quem elas são. Todo mundo tá passível a virar um tipo de pessoa ou outra, mas dependendo da forma que você retrata algumas coisas na mídia, pode ser que a gente normalize muito certas situações, como essa do stalk, por exemplo. É algo que faz a gente entender toda a situação, mas não justifica, né? Não torna aquilo ok.
Tanto que, por fim, a Marta, que é essa mulher que ficou obcecada pelo protagonista, ela é presa, né? Ela é condenada, porque é isso. Entende-se de onde vem toda a situação, mas ela precisa pagar pelos erros dela, porque existem leis. KKK, KKK. No fim, eu acho que essa série também fala muito sobre como todos nós somos moldados pelos nossos traumas, mesmo que a gente não consiga identificar esses traumas, né, de onde eles vêm e como eles impactam quem a gente é hoje. Todo mundo é moldado de uma forma mais agressiva ou mais sutil. Todo mundo é moldado pelos traumas que viveu. Mas enfim, amigas, era isso que eu tinha pra falar, né? Acho que eu falei bastante. Se você concorda, se você discorda, me conta, porque eu quero saber. Se você assistiu, se não assistiu, me conta também. Perdão pelos spoilers e até a próxima. Tchau!